Cristo é realidade, Cristo é realidade, não é um sonho, Ele é real. Cristo é realidade, Cristo é realidade. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou Cristo é realidade, Cristo é realidade, não é um sonho, Ele é real. Cristo é realidade, Cristo é realidade, não é um sonho, Ele é real. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou falando de Jesus Cristo. Senhor, que eu possa a Ti adorar-te, para Ti minhas mãos erguerei. Com doce Harmonia, desejo louvar-te, para Ti minhas mãos erguerei. Jesus, ao Teu nome eu canto louvores, para Ti minhas mãos erguerei. Te amo e Te adoro, a Ti dou louvores, para Ti minhas mãos erguerei. Jesus, ao Teu nome eu canto louvores, para Ti minhas mãos erguerei.
queremos olhar para Ti, Senhor, no meio da confusão, no meio dos problemas, Senhor. Nós queremos focar os nossos olhos em Ti, Senhor. Paz do Senhor, irmãos, é uma bênção estar aqui mais uma vez na Nova Vida. Eu estou com saudades e estou com ansiedade para voltar e poder pregar para os irmãos e as irmãs aqui neste lugar. Nós estamos à espera e sabemos que durante este mês nós vamos poder voltar à igreja. Estamos só à espera para acabar o estado de emergência, neste sentido do Covid. Então, nós podemos depois dizer aos irmãos a data que a gente vai começar a ter cultos outra vez, porque sabemos que é importante, não só para nós, como pastores, mas para os irmãos também. Nesta manhã eu quero só ler uma passagem em Gálatas 3, versículo 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Isso é versículo 13 e 14 de Gálatas 3. E depois, versículo 29 de Gálatas 3 diz assim: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Os irmãos sabem que para nós, como crentes, se nós somos de Cristo, então nós somos herdeiros conforme a promessa que Deus fez. E isso inclui espiritualmente, fisicamente, financeiramente. E agora que estamos a preparar os nossos corações para dar as nossas ofertas e os nossos dízimos, eu quero dizer aos irmãos que Cristo nos resgatou da maldição. E pobreza é maldição. O inimigo não quer que nós tenhamos sucesso financeiro e ele quer que nós somos pobres, mas nós damos graças a Deus porque até o próprio Jesus disse na sua palavra, diz que em 2 Coríntios 8,
versículo 9, diz que sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós se enriquecêssemos. Então o Senhor morreu como, vamos lá dizer, rico, para tornar-se pobre, para nós ficarmos como ricos. Isso foi aquilo que Ele fez por nós. Então, a pobreza não é algo que o Senhor quer. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar saúde, Deus quer nos dar vitória, e isso inclui as nossas finanças, o nosso dinheiro, neste sentido. Então, eu quero encorajar os irmãos. Muitas vezes nós não temos só medo do vírus, não temos só medo de coisas assim, mas temos medo de dar, porque a gente diz, se a gente não dá, ou se a gente dá aquilo que é nosso, a gente não vai receber. Mas a palavra do Senhor diz ao contrário: dai e ser-vos-á dado. Então é uma promessa que nós vimos aqui em Gálatas, que se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E a promessa que Deus deu a Abraão foi que ele ia abençoar ele, não só ele, mas as gerações após ele que iam ser abençoadas. E nós vimos na palavra do Senhor que Abraão era abençoado em todas as áreas da vida dele. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Então, quando nós tomamos um passo de dar os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos a dizer, como quando a gente aceitou Jesus como Salvador, nós fizemos pela fé. E quando nós damos, também é um passo de fé, porque não é fácil. Até para mim, quando a pessoa recebe o salário e ter que dar o dízimo, porque a pessoa vê o que tem e depois diz, mas tem que dar agora 10%. Não é fácil, mas é um passo de fé que a gente está a dizer, Senhor, eu creio que eu sou descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. E a palavra do Senhor diz que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa. Então, nós como gentios, nós recebemos essas promessas, também faz parte da nossa herança. Então eu quero encorajar os irmãos e as irmãs para não temer, não ter medo e pensar o que é que o dia de amanhã vai trazer. A própria palavra do Senhor diz em Mateus que Deus toma conta dos pássaros, das flores, e quanto mais Ele toma conta de nós, porque Ele nos ama. Então, vamos dar com alegria, não vamos dar com medo, com receio, porque se nós damos a temer, também não vai ser uma coisa certa. O Senhor diz, dá com alegria. E eu agradeço a todos os irmãos que têm dado e têm abençoado, e eu vou só orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço uma bênção sobre cada irmão, cada irmã que tem sido fiel à tua palavra e tem dado com coração de alegria. E nós pedimos agora, em nome de Jesus, que eles possam sentir a tua paz e que possam ver a tua mão, Senhor, naquilo que eles dão e naquilo que eles estão a receber. Eu te peço agora, em nome de Jesus, abençoa os teus servos. Obrigado, Jesus. Os irmãos vão ver aqui os dados, as irmãs podem fazer uma transferência dos vossos dízimos e as ofertas, e para aqueles que não podem, como a gente tem feito no fim do mês, nós vamos estar na igreja para receber. Deus abençoe, tenha uma manhã abençoada, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos os irmãos e a todos os ouvintes. Aqui estamos mais uma vez para trazer a palavra do Senhor e nós agradecemos por vocês estarem ligados conosco desta maneira para participarmos todos deste serviço maravilhoso ao nosso Deus. Que Deus vos abençoe ricamente e que abra os vossos corações e as vossas mentes para ouvirem a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para todos vós esta manhã. Graças a Deus por este meio que podemos transmitir a palavra e vamos continuar assim, e nós vamos dando informação de quando iremos retornar
para o templo. Depende exatamente da ordem do governo, do presidente. Quando ele decidir, então nós comunicaremos convosco para assim podermos ir para o templo. Mas ainda estamos por este meio e glória a Deus por este meio. Pelo menos agora, hoje, esta semana e para outra, possivelmente ainda estaremos assim, mas vamos ver o que acontece daqui a 2 semanas. Então vamos, irmãos, vamos abrir com uma palavra de oração. Senhor amado, nesta hora, Senhor, chegou o momento de falar a Tua palavra, transmitir o Teu recado. E, ó Senhor, não é o meu recado, é o Teu recado que Tu vais falar através de mim, Senhor. Eu Te agradeço no nome de Jesus, por ser o Espírito Santo a falar, por ser o Espírito Santo a ministrar. Eu apenas sou um vaso nas Suas mãos e eu me submeto à Sua autoridade. E agradeço, Senhor, que esta palavra vá falar aos corações de todos os que estão a ouvir, de todos aqueles que estão em linha e em sintonia com este canal. Meu Deus e meu Pai, glória ao Teu santo nome. Abençoa cada um, pois eu peço e agradeço em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, eu hoje quero falar para vocês uma palavra que está em Números, capítulo 9. Números, capítulo 9, versículo 20 até 22. Números 9, 20 até 22, e diz assim a palavra do Senhor. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, o povo se alojava. E segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, sobre o tabernáculo, e a nuvem depois se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, então ficando sobre ela, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, mas alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Então aqui passa-se o seguinte: o povo de Israel estava no deserto. E ali estava a nuvem durante o dia, e à noite aquela nuvem era uma coluna de fogo. E o Senhor disse para eles: olha, quando a coluna se levantar do tabernáculo e começar a ir, vocês têm de partir com ela. Mas quando ela parar, vocês aí podem fazer campo. Então eu quero falar para vocês hoje sobre isto mesmo, que é: nós estamos a caminho da bênção. Nós estamos a caminho do milagre. Ora bem, nós vamos tomar como exemplo para a nossa mensagem de hoje o povo de Israel. Quando eles estavam a andar no deserto, vamos tomar como exemplo as promessas de Deus, a obediência, a atitude do povo de Israel conforme a palavra do Senhor e os resultados que daí vieram para todo o povo. Ora bem, diz lá também em 1 Coríntios 10, 11, que, ora, tudo isto lhes sobreveio, e está escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Já são chegados, não vão chegar, já são chegados. Não estão a chegar agora, já são chegados. Então, tudo o que aconteceu com o povo de Israel é um aviso para nós. Deus está dizendo: olha,
aquilo que aconteceu com o povo é um aviso para vocês, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ora bem, o povo de Israel estava lá no Egito. E eles estavam lá como escravos por 400 anos. Entretanto, durante esse tempo, 400 anos, Deus falou pela boca de alguns profetas que ele ia levantar um libertador para guiar o povo de Israel para fora do Egito, com muita riqueza, com muita fartura. Mas o povo cansou-se de esperar, porque foi muito tempo, cansou-se de esperar tanto tempo, e eles perderam a coragem, perderam a coragem, aquela segurança da libertação, eles perderam isso. E quando outro profeta vinha e lhes recomendava novamente, lhes falava de novo aquilo que o Senhor tinha falado, relembrando-lhes daquilo que o Senhor tinha falado, eles diziam: nós já ouvimos isso tantas vezes, mas ainda não vimos nada com os nossos olhos, ainda estamos aqui nesta terra a padecer, a sofrer nesta escravatura pesada, nesta escravatura amarga. Nós já estamos fartos de ouvir que vamos sair, mas ainda não vimos nada. Sabem, isto de certo modo, é o retrato, é a figura da Igreja de Deus hoje. Por quê? Porque Deus muitas vezes já tem falado à Igreja. Deus já tem falado a nós, a cada um de nós, pela sua palavra, está escrito. Aquelas promessas que Deus fez, Ele já falou para nós. Por exemplo, promessas de nós vivermos com o Senhor para sempre. Aquela promessa que nós temos de vida abundante, aquela promessa que nós temos de paz, ter paz no nosso coração, segurança, proteção, nós termos cura divina, nós termos um futuro com o Senhor, aquela promessa do Espírito Santo, aquela promessa do suprimento de todas as nossas necessidades, aquela promessa de nós sermos libertados de toda a maldição, aquela promessa de nós termos da segunda vinda do Senhor, etc, etc, etc. Nós já ouvimos tantas vezes isso. E muitas vezes a igreja, quando alguém fala de novo, ela diz: olha, nós já ouvimos isso tantas vezes, mas ainda estamos à espera. Já ouvimos isso tantas vezes que já se torna uma coisa normal, banal. Mas sabem, é por isso que a igreja, como o povo de Israel, está perdendo a fé, está perdendo a esperança, está perdendo a visão de onde nós temos que ir. Como se diz lá em Hebreus 12:3, que eles enfraqueceram, que o povo se enfraqueceu, desfaleceram nos seus ânimos. Então vejam que o povo de Israel, de ouvir a mesma coisa, diz que eles desfaleceram nos seus ânimos. Assim a igreja já ouviu quantas vezes. Eu já falei com pessoas que o Senhor vai vir, e já ouvi isso centenas de vezes. Eu já ouvi isso centenas de vezes. Eu já ouvi que o Senhor livra, cura, liberta, salva e supra as necessidades, mas ainda nós andamos a viver nestas necessidades. Ainda estamos embrulhados com estas coisas. Ainda estamos a sofrer. Ainda não vi nada. Agora ouçam, por favor. E eu quero que vocês ponham em vocês este retrato nas vossas mentes. Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito.
tirou do aperto, da angústia, do chicote, do sofrimento, da opressão, para eles irem para a terra prometida, para eles irem para aquela terra de bênção, para eles irem para aquela terra que mana leite e mel, aquela terra de liberdade, aquela terra de gozo, aquela terra de paz, aquela terra de louvor a Deus. Como as instruções eram dadas, eles iam edificar altares para oferecer sacrifícios de gratidão e louvor a Deus. Só que do Egito até a terra prometida, da promessa até ao cumprimento da mesma, do viver em aperto até viver em liberdade, do chicote até a terra que mana leite e mel, eles tinham que passar por onde? Pelo deserto. Tinha ali o deserto no meio. E ninguém gosta de passar no deserto. Ninguém ninguém quer ir passar no deserto. Amém? Agora vejo, eu com a minha experiência de líder, de pastor, eu tenho notado uma coisa interessante. É que há muitos que aceitam Jesus e que começam a andar neste deserto, que a sua passagem no deserto é uma coisa rápida. É uma coisa que começa e logo mais acaba. Por quê? Porque eles estão firmes na obediência. Neles não há incredulidade. Eles estão com a visão do Senhor. Eles estão com aquele amor. Eles estão em fogo para o Senhor. E então o Espírito Santo os leva. Pum, 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 pum. E a passagem deles pelo deserto é rápida. Entretanto, temos outros em que a passagem deles pelo deserto demora mais. Se detém mais. Mas ainda há outros que passam a vida no deserto. Por quê? Exatamente porque eles têm a mesma atitude que o povo de Israel. Eles têm a mesma atitude como o povo de Israel. Como nos diz lá em Hebreus 3, 17 a 19, que diz assim: mas com quem se indignou o Senhor por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram? Cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão com os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. 3 coisas aqui que nos chamam a atenção. Quais são? Aqui diz que eles não puderam entrar por causa do pecado. E eles pecaram. Meus irmãos, se você for ler ali em 1 Coríntios 10, ler os primeiros 6 versículos, 5 versículos, e depois do versículo 10, ao versículo 6 até o versículo 11, você vai ver uma série de coisas que aconteceu com o povo de Israel ali no deserto. E então diz ali estas 3 coisas que eu li agora, que eu mencionei agora, que eles não puderam entrar por causa do pecado. Eles não puderam entrar naquele gozo, naquele repouso, por causa de serem desobedientes à palavra de Deus. E eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vejam, aqui está escrito que isto está escrito para nosso aviso, para meu aviso, para teu aviso. Portanto, cuidado com o pecado, cuidado com a desobediência à palavra de Deus, cuidado com a incredulidade, que isto é um travão para não avançares e para continuares no deserto, assim como o povo de Israel continuou. Então vejam, a desobediência à palavra de Deus, o pecado e a incredulidade é uma coisa que nos puxa para trás, assim como aconteceu com o povo de Israel. Agora vejam que o povo de Israel ia levar 11 dias do Egito até a terra prometida. 11 dias naquele caminho. Mas por causa
daquilo que eu já mencionei agora, a desobediência à palavra, o pecado e a incredulidade, eles andaram naquele deserto por todo o lado por 40 anos. 40 anos! Mas mesmo assim, Deus é fiel. Deus foi fiel e prometeu guiá-los com a sua presença, que era com uma nuvem que aparecia por cima deles. E aquela nuvem era à noite uma coluna de fogo. E deixem-me dizer, da mesma maneira o Senhor promete guiar-nos com o seu Espírito Santo todos os dias. Ele diz que o Espírito Santo vai estar conosco e em nós. E a palavra diz que Ele nos vai guiar em toda a verdade. Isto é, todos os dias, continuamente. Agora, o que acontecia com o povo de Israel era que quando aquela nuvem se movia, o povo também se movia. Levantava campo e se movia. E às vezes aquela nuvem ia e depois parava. E com ela podia parar por um dia, podia parar por 2 dias, uma semana, um mês, um ano ou mais. E aqui nós, conforme lemos no nosso texto, e assim acontecia com o povo. Quando a nuvem se movia, eles se moviam também. Quando a nuvem parava, eles paravam também. E isto é uma coisa impressionante. Por quê? Porque é isso também, meus irmãos, que nós vemos acontecer na igreja. Os crentes, vejam, eles são salvos, eles são libertos da escravatura do pecado. E eles oram e eles clamam a Deus. E Deus parece que está parado e não acontece nada, nada passa, não acontece nada. E eles oram uma semana, um mês, um ano. E eu tenho visto e falado com pessoas que estão a orar por assuntos há 10 anos, há 20 anos, e parece que não acontece nada. E então aí é o mesmo que aconteceu com o povo de Israel. Mas o crente tem que se lembrar de uma coisa. Tem que realizar que ele está a passar pelo deserto para poder chegar à sua bênção. Ele está passando no deserto para chegar ao tempo da abundância, para chegar ao lugar onde Deus quer, para chegar ao lugar da promessa de Deus, para que se cumpra a promessa de Deus. E eu não estou a dizer agora com isto que todos estão ao mesmo nível, ou que todos estão na mesma situação. Não, eu já disse que uns atravessam rápido, outros demoram mais e outros permanecem. Nem todos estão da mesma maneira. Agora, imaginem o que é viver nesta incerteza. Aquele povo era grande, era numeroso, e eles tinham que montar as suas casas, as suas tendas. E eles montavam as tendas, demoravam muito tempo a montar as suas tendas, mas com todo o trabalho, só que no dia seguinte, dia depois, a nuvem começava a mover, e eles tinham que desmontar tudo outra vez para arrancar. Quando a nuvem parasse, eles montavam tudo outra vez. A nuvem movia, e eles tinham que embrulhar tudo e ir com a nuvem. E meus irmãos, tu podes imaginar, tu ali nem podes planejar nada. Tu não tens voto, tu não tinhas nada que mandar, porque dependes totalmente do que acontece com a nuvem. Assim é com o Espírito Santo, assim é com o Espírito de Deus hoje em dia. Nós lemos lá em São João 3:8, diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Estás a ver?
Então tu tens que ter a disponibilidade, tens que estar disponível para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo disser fica, tu ficas. Se ele disser move, tu moves. Se ele disser vai, tu vais. Temos que ter este mesmo espírito de obediência, conforme tinha o povo de Israel. Aí, quando tu estás nesta situação de incerteza, quando estás nesta situação de dependência do Senhor, ou do Espírito Santo, ou de um líder de Deus, quando tu estás nesta situação de incerteza, aí é que vem a tentação. Tu sabes para onde tu queres ir, porque te já foi dito. Tu és tentado a mover. Mesmo quando a nuvem não move, mesmo quando o Espírito Santo não diz, tu és tentado a mover, a ir. E eu já vou dar um exemplo. Só porque tu achas que chegou a hora de mover, só porque chegou a hora do momento de ires embora, tu queres. Para os israelitas, o desejo deles era saírem do deserto, porque não havia água, não havia carne, não havia conforto, estava cheio de serpentes ali no deserto, ali não era a terra que o Senhor falou para eles. Mas fosse qual fosse a situação que eles estavam a viver, eles estavam proibidos de mover, a não ser que a nuvem se movesse. E deixa-me dizer que nós hoje é exatamente a mesma coisa. Nós não devemos mover se o Espírito Santo não nos der ordem para a gente mover. E nós devemos ir quando o Espírito Santo dá ordem para nós irmos. Moisés disse, Senhor, não nos faças sair daqui se a tua presença não for conosco. E tudo o que disseres, assim faremos. Então, meus irmãos, vejam bem, nós hoje, como crentes, eu tenho falado com muitos crentes, eles são tentados a mover rapidamente, sem ouvir o que o Espírito Santo quer. Eles, por exemplo, são movidos nos seus negócios, os seus negócios são baseados naquele senso, naquele senso que dá ou não dá, é bom ou é não dou. É ou não, nós queremos comprar uma casa e a casa é tão boa e pum, a gente mete-se, a gente quer fazer uma coisa e os nossos olhos nos levam e parece que é aquilo que é mesmo, mas nós não estamos a ouvir a voz do Senhor, não estamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Vejam que isto torna-se difícil na vida do crente mover quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, e não mover, ficar quietos, quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Isto é o que mostra o nosso nível de obediência a Deus, o nosso nível de obediência ao Senhor, de mover quando Ele manda e parar quando Ele não dá ordem de nós movermos. Ouçam, por favor. A pressão está sobre nós. A pressão está sobre nós de mover. Nós queremos atuar. Nós temos planos e queremos logo, imediatamente, correr. Muitas vezes, falo por experiência própria e por os contactos que eu tenho no ministério. Muitas vezes nós corremos à frente de Deus. É verdade, Deus falou uma palavra, Deus disse, e nós corremos à frente de Deus. E depois nós queremos que Deus nos acompanhe, que a presença de Deus seja real quando nós estamos a correr à frente de Deus. Nós corremos à frente de Deus e queremos depois que as bênçãos do Senhor venham sobre nós e caiam sobre nós. Ouçam, eu vou dar uns exemplos, como eu disse. Eu conheço pastores, homens de Deus, que em reuniões eu estava presente. Deus falou para eles que em tempo determinado eles iam para Portugal, pois esta era a vontade de Deus. E eles tinham aquela palavra da parte de Deus
que eles iam ir para Portugal. Mas agora, e como eu disse antes, eles moveram, o Senhor falou, então tem que ser já, tem que ser já. Mas eles esqueceram-se que o tempo do Senhor é que é o tempo certo. Eles esqueceram-se que o Senhor disse que eles iam ir para lá, mas o Senhor agora ia dizer para eles, é agora, é agora. Quando a nuvem se levantava, o povo movia. Quando a nuvem parava, eles ficavam quietos. E assim é, eles sabiam, o povo de Israel sabia que tinham de ir até o outro lado, à terra prometida, mas eles não moviam sem a nuvem se levantar e começar a mover. Mas hoje os crentes, quando o Senhor fala e dá já, que é o Senhor mostra o que é que Ele quer, eles já levantam e já querem ir amanhã. Já querem ir amanhã. E eu sei desses servos de Deus, que a quem o Senhor disse que eles iam ir para lá no tempo determinado. E eles disseram, o Senhor falou, a gente já está a arrumar o contentor, a gente já está a vender tudo, a gente já está a arrumar tudo, e nós vamos o quanto antes. E assim eles fizeram. E agora o que é que aconteceu? Chegaram lá, montaram a igreja, trabalharam e esforçaram-se. Mas onde é que estão eles hoje? Onde é que estão eles hoje? Nem no ministério estão. Nem no ministério estão a trabalhar lá em companhias, estão a trabalhar em empresas, porque estouraram tudo, porque não obedeceram à voz do Senhor, não obedeceram ao tempo do Senhor, não obedeceram ao Espírito Santo, à orientação do Espírito Santo. Então vejam, nós aprendemos esta lição com o povo de Israel. Está escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos, os fins dos séculos. Meus irmãos, como também já aconteceu com pessoas que eu conheço, outras vezes o Senhor diz assim para eles, move, sai da tua zona de conforto, anda, vai, chegou a hora, vai para a frente. E aí nós dizemos, oh não, aqui eu estou tão bem, estou tão confortável, estou organizado aqui, a família está estável, oh, já criei raízes aqui, tenho um bom salário. E assim o crente desobedece ao Senhor e perde a sua bênção. O Senhor não os usa mais porque eles desobedeceram à voz do Senhor. E daí dão mais uma volta no deserto, aí dão mais uma volta à montanha, exatamente como o povo de Israel. E está escrito, para aviso nosso, está escrito para nós termos cuidado, para não fazermos as coisas à toa. Ouçam, o Senhor diz que nós vamos passar uma eternidade com Ele, não é verdade? Por que é que você não salta já e vai? Mas na vida prática, o homem está fazendo isso. Por quê? Por quê? Agora ouçam isto, por favor. Passar no deserto não é coisa ruim, não. Não é, não. Não é coisa má, não. Não é coisa do diabo, não é, não. Não é, não. Mas isto faz parte do nosso caminhar. Sair de um lado e ir para o outro faz parte do nosso caminhar. É a passagem do pecado para a bênção. É a passagem da morte para a vida. É a passagem da escravidão para a liberdade. É a passagem do mundo para a nossa terra prometida. Nós temos que passar pelo deserto. Agora ouçam o outro lado também. Ouçam o outro lado também. Não é agradável passar no deserto. Claro que não é. E porquê? Porque ali nós somos privados
de uma série de coisas que nós queremos, que nós gostamos, somos privados. No deserto não é uma cidade, não é um shopping, nós somos privados de muita coisa. É ali no deserto que nós somos tentados. Você lembra-se de Jesus? Que a palavra diz que ele, depois de ser batizado, que ele foi para o deserto e esteve lá 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo diabo. No deserto é onde vem a tentação. Jesus foi tentado ali. Veio a ele o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E Jesus disse: está escrito, diabo, está escrito, diabo, está escrito, diabo. E Jesus não pecou e o diabo foi embora. Então vejam que é no deserto, meus irmãos, que nós somos provados. É no deserto que nós somos tentados. É ali que a nossa vida passa pelo fogo. É ali que o inimigo ataca. É ali na passagem no deserto. É ali que vêm as necessidades para nós e para a nossa família. E isto dói. E eu já experimentei isso. É ali no deserto, meus irmãos, que tem serpentes que mordem. É ali no deserto que tudo chega à nossa vida. É ali muitas vezes no deserto que nós somos, ficamos muitas vezes desesperados. É ali que muitas vezes nós queremos desistir. É ali que desobedecemos, é ali que murmuramos, é ali que ficamos revoltados e queremos fazer a nossa vontade. A partir daqui é como eu quero. É ali que se levantam os gigantes e nos afrontam. É ali no deserto que nós temos que lutar muito. É ali. Mas também deixa-me dizer isto. É ali no deserto que é a nossa escola. É ali no deserto onde nós aprendemos a crescer na humildade. É ali no deserto que nós aprendemos a crescer na obediência. É ali no deserto que nós aprendemos a crescer na fé. É ali no deserto que nós aprendemos a crescer na paciência. É ali no deserto que nós aprendemos a crescer na dependência diária do Senhor. É ali no deserto que o Senhor mostra que deserto não é o nosso destino. É ali que o Senhor mostra que ali não é um lugar para nós permanecermos. Ali é um lugar apenas de passagem para o nosso lugar eterno, para a nossa bênção. Ouçam, diz lá no Salmo 66, versículo 10 até 12, diz ali uma coisa que caracteriza exatamente isto que eu estou a falar. O salmista diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Vejam bem, é ali no deserto. Tu nos meteste na rede. Tu afligiste os nossos lombos. Tu fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, passamos pela água. Mas ele termina dizendo o seguinte: mas tu nos trouxeste a um lugar de abundância. Vejam bem, não iam poder chegar ao lugar de abundância sem passar por isto tudo. E isto é para nós uma lição. Está escrito para aviso nosso. Queres chegar à bênção? Tu tens que passar por certas coisas. Tens que aprender. Tens que entrar nesta escola para tu cresceres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vejam, meus irmãos. Nunca desistas. Nunca desistas. O povo quis voltar para o Egito. E isto só trouxe complicações. A palavra fala que este grupo chama o vulgo, ou rebeldes, que foram com eles, sempre queriam voltar, se lembrando daquilo que tinham lá no Egito. E eles até queriam levantar um líder para os levar para trás.
mas o Senhor queria que eles fossem para a frente. É ali no deserto que vem o desânimo. É ali no deserto, meus irmãos, que chega os desapontamentos, que chega aquele momento que a gente fica desesperados e vem o que vier. É ali no deserto que nós aprendemos a obedecer a Deus, a obedecer a sua palavra e não sermos incrédulos. É ali no deserto. É ali no deserto. Ouçam, por favor. Eu incentivo a todos vocês, não desanimem, porque nós estamos a caminho da grande bênção, nós estamos a caminho do nosso milagre. Não desanimem. A palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ali não diz que o caminho vai ser só um mar de rosas. Vai ter buracos altos e baixos. Vais ter que passar por serras e baixos, deserto em todo lado. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, porque o Senhor diz que instruir-te-ei e guiar-te-ei com os meus olhos. Veja o que aconteceu com o povo de Israel. Eles era só para caminhar 11 dias, meus irmãos, uma semana e meia. Do lugar onde estavam no Egito até o lugar que o Senhor tinha destinado para eles. 11 dias a pé. Mas por causa da sua desobediência, por causa da sua incredulidade, por causa do seu pecado, eles tiveram que dar uma voltona de 40 anos. Não queiras passar 40 anos no deserto. Não queiras perder tempo na tua vida por causa da desobediência à palavra de Deus, por causa do pecado, por causa da incredulidade. O que o Senhor falou, Ele faz. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu quero terminar com isto. Por que a maior parte dos israelitas morreram no deserto? Não conseguiram chegar à terra prometida. Por quê? Como eu disse, se vocês forem lá a 1 Coríntios 10 e lerem os primeiros 10 versículos, do versículo 5 e 6 para a frente, diz lá várias coisas para nós. Não cobicemos como eles cobiçaram. Não tentemos ao Senhor. Não nos prostituamos. Não façamos isto, não murmuremos, e etc, etc, etc. Está ali, meus irmãos, o povo de Israel, vejam bem, eles cobiçaram. Tiveram ali, e eles cobiçaram os povos que viviam por ali. Eles se tornaram idólatras porque começaram a adorar os deuses deles. Eles se prostituíram com as mulheres daqueles povos. Eles tentaram o Senhor, porque o Senhor diz: eu vou estar convosco todos os dias. E eles disseram: o Senhor não está conosco, nada. Eles murmuraram, eles desobedeceram à palavra de Deus, eles se tornaram incrédulos. Agora está lá, meus irmãos, conforme eu li lá no princípio, em 1 Coríntios 10, 11, diz: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Meus irmãos, toma-te por avisado, fica avisado e toma cuidado para não fazeres a mesma coisa que eles fizeram, para não imitares este povo. Já estás avisado. Nós queremos chegar ao nosso destino. Nós queremos chegar àquele lugar que o Senhor já tem prometido. Onde é que tu estás? Tens orado a Deus e Deus não tem respondido? Estás a andar ainda pelo deserto a perder tempo? O que é que está a acontecer contigo? Deixa-me orar por ti. Deixa-me orar por ti. E eu quero dizer-lhe uma coisa. Na tua obediência, diz a palavra, possuí as vossas almas. Obediência à palavra,
Obediência ao Senhor, obediência àquilo que Ele quer, obediência àquilo que Ele manda. Ou sabemos nós mais do que o Senhor, ou vemos nós mais do que o Senhor, ou podemos nós mais que o Senhor. Então, se nós não podemos, se nós não vemos, se nós não sabemos, humilha-te ao Senhor e deixa o Senhor guiar-te pelo seu Espírito Santo. E Ele vai te guiar em toda a verdade. Em nome de Jesus. Deixa-me orar por ti. Senhor amado, nesta hora, eu oro por todos os irmãos que, Senhor, estão caminhando pelo deserto. Eu oro por cada um deles, para que eles não sejam mordidos pelas serpentes. Porque há muitas serpentes por aí que andam a morder só para matar. O inimigo quer morder para matar. E, ó Senhor, eu oro por cada um deles em nome de Jesus, para que a Tua proteção esteja sobre eles, para que a Tua graça esteja sobre eles, que a Tua misericórdia esteja sobre eles, que o Teu sangue, o sangue do Cordeiro esteja sobre eles. Senhor, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, se importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão caminhando, para que a sua caminhada seja ligeira, rápida, quando eles obedecem à Tua voz. Quanto mais eles obedecem a Ti, mais rápido eles caminham, Senhor. E, ó Senhor, eu oro em o nome de Jesus, para que a Tua presença seja real, autêntica, na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos, na vida da Tua igreja. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. E sejam firmes nesta vossa caminhada. Porque nós temos um destino. O nosso destino não é no deserto. Isto é só apenas o caminho que nós temos que atravessar para chegarmos ao nosso destino. Então, fica firme. Obedece à palavra do Senhor. Obedece ao que o Senhor diz, a orientação do Espírito Santo, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica atento às notícias que nós vamos dando, e que Deus abençoe a tua família, que Deus abra portas de bênção para ti e para a tua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória ao nome do Senhor. Obrigado.